Aliás, vamos colocar na live. Ô, Brusa, põe o Cacai na live aí, porque esse encontro é um encontro de gigantes. E vamos ver o que um fala complementou. Oi, Cacai, bom dia. E aí, Papo, tudo bem, querido? Prazer falar Tudo com você. bom, Cacai? Prazer todo nosso. Ter uma live com o privilégio de ter duas figuras centrais do nosso direito no Brasil. Cacai, você está ouvindo a entrevista? Se quiser, pode falar sobre o que o Dr. Walter está colocando. Olha, primeiro cumprimentar o Marovito, eu sou um fã dele. Igualmente. Eu realmente acho que as observações, até onde vi, estão perfeitas. Eu tenho uma preocupação adicional, na verdade complementar, porque eu acho que isso foi feito mesmo de caso pensado. Quer dizer, o Bolsonaro, a equipe dele, fez sabendo que estava cometendo crime de abuso de poder econômico, de abuso de autoridade, tudo, mas sabendo que dificilmente o Tribunal Eleitoral vai tomar uma atitude mais drástica, que seria o caso, exemplar, de impugnação, porque isso é tudo que eles querem, quer dizer, essa polarização que os bolsonaristas e a campanha faz, especialmente com o Tribunal Eleitoral. Eu digo, Walter, que no momento em que nós temos um legislativo que foi cooptado, né, hoje nos primeiros jornais estão dando que tem mais 5 bilhões para os orçamentos secretos que vão ser emendas agora até as eleições. Então, o legislativo está em boa parte cooptado, embora ontem tenha sido muito significativo, no meu ponto de vista, que não tenha estado presente nem o presidente da Câmara, nem o presidente do Senado. O presidente do Supremo talvez seria mais difícil ir, mas a regra seria que eles fossem, né? Mas eu penso que eles fizeram uma coisa pensada, eles provocaram, tiveram espaço midiático e sabem que é muito difícil o tribunal tomar uma decisão. Eu até perguntaria ao Marovitch aí, que tem uma experiência maior do que eu, não tenho experiência nenhuma na área eleitoral, eu só sei votar e ainda assim muitas vezes voto errado. Então, a minha dúvida é o seguinte: se seria possível fazer uma espécie de uma compensação, uma modulação, como o judiciário está fazendo, Walter, com frequência, e, por exemplo, tirar o tempo de TV do grupo do Bolsonaro, distribuir para os demais. Porque que está comprovado que houve abuso de poder econômico e abuso político, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, se o tribunal fizesse uma ação mais drástica, no meu ponto de vista, nós estaríamos incendiando o país. Eu tenho a obrigação de ter uma visão prática também das coisas. Não adianta você pensar, não, mas nós temos que, de qualquer forma, penalizar, tirar a chapa. Primeiro que eu acho extremamente importante uma discussão, não nesse momento, o momento está muito polarizado, até onde pode ir o Tribunal Eleitoral. Você caçar alguém eleito posteriormente é de uma gravidade sem tamanho, né? Então, eu penso que é necessário que o tribunal reaja, foi algo indigno, foi tudo que nós esperávamos do Bolsonaro, infelizmente. Até aquela coisa patética dele ficar gritando imbrochável, a mulher dele, que deveria estar constrangida do lado, ficava falando amém. É algo impensável, realmente é algo impensável. Mas a resposta tem que vir num tom que seja um tom interessante. Porque eles fizeram isso, na minha visão, propositadamente, para saber o que viria nesse momento. Eu acho que, se for possível, queria até ouvir o Walter sobre isso, por exemplo, numa ação de impugnação, uma ação que claro que vão ter várias representações, eu não tenho dúvida disso, você pegar e tirar o tempo de forma proporcional. Talvez uma medida que não vai desestabilizar a eleição e que vai propiciar o não discurso dele. Porque nesse momento, as pessoas estão dizendo, mas tinha muita gente na rua, nós temos que respeitar a vontade popular. Tudo isso é feito dentro de regras constitucionais e dentro da legislação. Nós não podemos, pelo fato de ter muita gente, tinha muita gente na rua, era esperado que tivesse, eles estão preparando esse ato há muito tempo. Não acho nem que, para ser sincero, isso reflita nas eleições, viu, Fábio, em termos de número de eleitores. Esse gado dele, tirando esse medo que eu concordo com o Walter e com você, de que tem muita gente que não tem coragem, que votou nele, isso é uma coisa que nos preocupa muito, mas as pessoas, em regra, que estavam ali, são aquelas que estavam pedindo o fechamento do Congresso, pedindo o fechamento do Supremo. E uma coisa interessantíssima, fechar o Supremo dentro da Constituição. Tinha uma placa desse jeito. Será que as pessoas acham que é possível ter um golpe junto da Constituição, pela Constituição? O golpe é contra a Constituição, é contra o povo brasileiro. Eu tenho muita preocupação de uma reação
acho que tem que ter muita maturidade nessa hora, porque isso foi feito de caso pensado. Bom, eu concordo com tudo, mas tenho aqui algumas observações. A gravidade foi tamanha, o abuso foi tamanho, foi gigantesco. Como estabelecer, Antônio Carlos, essa proporcionalidade? Vamos tirar o tempo dele? Sim, vamos tirar o tempo dele. Mas e o dano, o tamanho do dano? Será que isso não passa a ser, olha, tudo bem, eu vou fazer assim, tira o meu tempo lá, mas o estrago que eu fiz é irremediável. Essa é a dificuldade que eu tenho. Como proposta, ótimo, mas e a desproporcionalidade, a gravidade? O que você acha? Como resolver esse ponto? Porque se a gente tivesse, Antônio Carlos, veja, eu vou falar alguma coisa um pouco delicada, uma resposta judiciária mais rápida, observado a ampla defesa, todos os mecanismos, mas como também colocar um ritmo à justiça. Porque, de fato, o que você coloca é fundamental. Tem aí um resultado, vamos imaginar um candidato aí ganha com 99% dos votos. Como é que o tribunal vai impugnar? Isso é uma dificuldade. A justiça eleitoral é uma justiça que tem que ter, evidentemente, atuar muito na moderação, tomar muita cautela. É por isso que me preocupa o Alexandre de Moraes, né? Com esses seus arroubos. Então, tem que ter muita cautela. Mas eu acho que tem que ter uma rapidez que ela não tem nem estrutura para ter. Vamos pensar nos crimes eleitorais. Como juiz eleitoral, no meu tempo de tribunal, 80% dessas ações criminais caiu na prescrição. Por quê? Porque o juiz eleitoral, primeiro, ele é um juiz estadual colocado em função federal. Justiça eleitoral é tema federal. Então, ele é colocado ali como um quebra-galho, para ser também um juiz eleitoral. Como juiz eleitoral, ele não tem nenhuma sala de audiências, ele faz na vara dele. Então, e tem épocas que ele passa um tempo enorme assinando títulos eleitorais. Por quê? Porque não tem ainda uma outra atividade. O Ministério Público Eleitoral também funciona dessa maneira. E agora com um agravante, porque o Aras, se ele tem também uma subprocuradora para atuar junto ao Supremo, uma lindora, uma filobolsonarista, vamos dizer assim, do outro lado, nós temos de novo um Aras como procurador, mas nós temos um sub que também é filobolsonarista. Então, o Bolsonaro, ele quando se prepara para um ato desse, e se preparou, ele tem as costas quentes, porque ele tem um Lira, não tem impeachment, ele tem um Aras, que não tem ação penal, como também não tem a ação eleitoral. E ele está lá na Constituição, com todas as letras, os senadores reclamam muito, principalmente um deles, que é muito atuante, brilhante, mas, veja, eles não olham para a própria Constituição que está lá, que é possível se dar um cartão vermelho, ainda que no curso do mandato, para o Aras. O Aras foi escolhido, está fazendo o que está fazendo, e o Senado não toma nenhuma providência no sentido de iniciar um procedimento objetivando cassar o mandato do Aras, cassar o seu mandato de procurador-geral, hein? Vamos deixar bem claro. Deixa eu só fazer uma observação. Eu acho que talvez não tenhamos visto nada tão grave quanto a afronta que foi às autoridades constituídas, a afronta à Constituição, como esse ato do dia 7 de setembro. Não foi pouca coisa, não. Realmente houve uma estrutura montada gigantesca para fazer campanha. Eu diria que se nós estivéssemos num momento de estabilidade democrática, Walter, a saída era, sem dúvida nenhuma, a cassação da candidatura,
que é a impugnação da candidatura, que pode ser feita pelos partidos e será feita, certamente. Aí eu tenho obrigação, nós temos obrigação com a estabilidade democrática, e penso que essa intervenção agora, em parte, foi o que esse grupo quis e quer. Porque, assim, não é possível que uma pessoa com experiência, algumas pessoas muito experientes do lado do Bolsonaro, claro que ele tem essa coisa voluntariosa e tal, mas aquilo é estratégia. Eu sempre, desde o início, o Fábio é prova disso, é testemunha disso, pode concordar ou não comigo, mas eu sempre digo o seguinte, nada é feito por esse grupo, as pessoas, não tem estratégia. Não, isso é uma estratégia. Esses abusos, que pode parecer estranho para nós, fazem parte de uma estratégia. Eu tenho muito medo, Walter, quando você parte para a discussão com uma pessoa que não tem senso do ridículo, senso ético e nenhum tipo de moral. É muito difícil. O que é um debate? Debate é uma troca de ideias. Como é que você vai debater com o bolsonarista que não tem nenhuma ideia? Ele tem ali coisas pré-concebidas e, no meu ponto de vista, ontem, na hora que eu fui vendo o movimento, eu não acompanhei muito tempo, não, porque chega uma hora que cansa, mas eu fui vendo aos poucos. Eu falei, não, isso aqui faz parte de uma estratégia, a estratégia de provocar um único poder. Olha, eu sou um crítico ferrenho do judiciário, muitas vezes ao longo da minha vida. Um poder que realmente é um poder classista, autoritário, fechado. Mas, nesse momento, nós temos que reconhecer que o poder judiciário é que sustenta a institucionalidade do país. Pelo menos da minha visão. Acho que o poder executivo é composto por esse grupo insano até, e o poder legislativo, repito, foi cooptado. Então, tudo que esse grupo quer, por isso é que eu acho que foi estratégia, tudo que esse grupo quer é o afrontamento direto do Tribunal Superior Eleitoral. E vão jogando cascas de bananas, né? Vão jogando. Você imagina se tem agora uma decisão, que é do corregedor, uma decisão mais violenta qualquer contra eles. Isso ia virar uma guerra em palco aberto, sabe? Eu penso que hoje, e eu converso com muitas pessoas que trabalham com pesquisa, não entendo nada disso, eu sou um torcedor, na verdade, mas eu penso que hoje a eleição está muito bem posta para o nosso lado, para o lado da democracia, para o lado da civilização. Esse ato de ontem foi quase um ato de desespero, não é comum, mesmo sendo um descontrolado, mesmo sendo desqualificado, ele fazer os vexames que fez. Ele só teve um cuidado, que foi não falar o nome explicitamente dos seus adversários, do Lula, nem de qualquer outro. Mas ele fez críticas machistas em relação às primeiras damas. É tão baixo nível que, se fosse só isso, nós estaríamos acostumados. Mas não, ele usou a estrutura do Estado. Isso é gravíssimo. E ele não usou de uma forma... Agora, Cacai, deixa eu só fazer uma observação aqui. Eu não queria atrapalhar, porque a conversa de vocês está tão brilhante, tão lúcida, que eu até estou me sentindo atrevido aqui. Mas, vendo a posição dos dois, me ocorre aqui que, se a Justiça Eleitoral se acovardar e não aplicar uma punição para algo tão drasticamente claro como foram as afrontas de ontem, então nós já não temos mais uma democracia por defender. Aplicar em tempo oportuno. Isso o doutor Antônio Carlos deixou muito claro, muito claro. Porque senão a gente vai jogar lá atrás. Vamos imaginar que o Bolsonaro ganhe eleição. E aí um juiz que tem que aplicar o direito, mas tem que fazer justiça, como é que, de repente, ele vai se achar com autoridade para falar, olha, vamos desconsiderar todos esses votos? Então, a resposta é que tem que ser rápida, mas a resposta também tem que ser inteligente. Como o Antônio Carlos está colocando, imagine, e acabou de colocar, imagine uma precipitação do corregedor, o pisar na casca de banana que foi jogada. Esse é o ponto. Nós estamos numa sinuca de bico, hein? Eu penso, por isso eu imaginei, embora reconheça que não conheça nada de direito eleitoral, a hipótese de uma responsabilização, sim, fazendo o que o Supremo tem feito em muitos casos, não especificamente como esse, mas uma modulação. Porque caçar a chapa, impugnar a chapa, eu acho que seria o desastre, nós estaríamos sendo julgados naquilo que eles querem que seja julgado. E eu concordo com o Walter, veja bem, primeiro eu não acredito que esse povo vai ganhar, mesmo fazendo essas atrocidades, mas
Já imaginou se tiverem 60 milhões de votos? Como é que você vai caçar uma voto com uma chapa de 60 milhões de votos? Então, eu penso que a justiça tem que... E o TSE tem feito, tem que ser correta, rápida e, por exemplo, dividir tempo. Não é pouca coisa dividir o tempo. Não é pouca coisa. Eu sei que não é porque eu escuto, eu sou advogado de muitos políticos, a importância que eles dão para poder fazer as composições, às vezes as mais esdrúxulas, para ter mais tempo na televisão. Essa é uma das formas de agir. Eu concordo com o Walter, tem que ser uma questão rápida, as representações já estão sendo apresentadas, não dá para ser decidido monocraticamente pelo corregedor, eu acho que seria uma forma de mais ainda tensionar, mas é caso, sim, de uma decisão plenária que tome responsabilidade. O que nós temos que ter a certeza, pelo menos da minha visão, é que foi um ato pensado, em que houve abusos excessivos e que esses abusos têm que ser punidos. A não punição é a pior saída, Walter conhece disso mais do que eu. No direito penal, as pessoas pensam assim, mas vão aumentar a pena para diminuir a criminalidade. O aumento de pena não diminui a criminalidade. O que diminui é a certeza da aplicação do Poder Judiciário, da ação do Poder Judiciário. E nós estamos agora num momento grave, porque nós temos um presidente completamente desqualificado. É algo inacreditável que ele fez ontem, ele usar a estrutura do Estado. Veja bem, ali ele estava como presidente da República no momento de comemoração dos 200 anos, ainda é mais simbólico ainda. Era um momento cívico importante para o país. O Lula falou muito bem ontem. O Lula falou, olha, eu tive 2 7 de setembro em momento eleitoral, 2006, 2013, se não me engano. Não houve uma insinuação de uso da coisa pública. Agora, se não fizermos nada, olha que impasse que nós estamos, Rafaela. Se não fizermos nada, nós estaremos realmente dando um sinal até de fraqueza institucional. Dependendo da leitura que for fazer, da gravidade do que fizer, nós estamos atendendo ao que esse grupo realmente quer.